Olá, estamos nessa série e este é um preâmbulo que vem antes da introdução e das partes que sucedem essa série. E este preâmbulo é para explicar o porquê da psicanálise e a narrativa trágica e a mitologia na literatura grega são tão ligadas. Quando Freud começou a sua experiência de observar o ser humano, ele pegou, por exemplo, para falar da fase fusional que nós temos com o nascimento e a nossa necessidade de nos lançarmos para o mundo, já internalizando os cuidados da mãe, mas rompendo os elos de dependência psíquica, ele pega da mitologia grega o complexo de Édipo e cria o termo complexo de Édipo. Na verdade, mito vem da palavra mitos em grego, que significa palavra, narrativa, uma narrativa que condensa um sistema de pensamento que reflete nossos sentimentos e relata comportamentos. Cada mito, na conjunção de alguns personagens, na mistura como na Guerra de Troia, que há a mitologia na presença do deus Zeus, mas ao mesmo tempo há personagens mortais. Essa mistura não é só uma literatura para distrair, para a psicanálise. É um modo de que, quando um paciente nos procura os psicanalistas, ou os psicólogos, ou os próprios psiquiatras, eles, na verdade, eles vêm com uma narrativa. E o trabalho é fazer com que ele se veja naquela narrativa, condensando a pessoa que ele é, e que ele possa até fazer uma nova narrativa, um novo mito sobre si mesmo, para construir uma vida mais consciente, mais lúcida e mais leve. Ora, quando nós temos, por exemplo, um sistema de fala em que falamos do nosso vazio, em que falamos que nós estamos em estado tomado de angústia, a palavra angústia vem do grego angstere, aperto. Nos sentimos apertados. Ora, nós falamos através de símbolos e a literatura mitológica, sobretudo a grega, ela fala de símbolos, mas que não são símbolos em que você possa não se identificar. A projeção que você tem na interpretação do símbolo pode definir a sua própria identidade. Quando ele fala de um ser que é muito preso a si mesmo, ensimesmado, ele pega o conceito, o mito de Narciso, para criar o termo narcisismo. Não que o termo narcisismo seja uma neurose, é o grau das coisas que formam a neurose ou a psicose, não é a questão em si. Por isso é que é muito importante entender que não é uma criação do Manuel essa junção de fazer uma jornada pela a tragédia grega. Tragédia no sentido de que, como nós vamos ver no vídeo seguinte, da introdução, significa para os gregos e para os filósofos como o destino, que nós não podemos fugir a alguns fatos. O que nós podemos é entender, conforme
a grande narrativa da Guerra de Troia, em que nós temos os livros complementares que não relatam toda a Guerra de Troia, de Homero, Ilíada e Odisseia, como está aqui. E nós temos também em Olímpia, né, até as imagens da cidade que existe, as imagens da cidade, né, santuária de Olímpia, onde você, olha que interessante, Olímpia, onde você vai ver as esculturas de Zeus, onde você condensa todas as questões em que estão presentes na vida da literatura. Aqui nós temos Afrodite e aqui nós temos a do real, que é Alexandre o Grande, filho de Filipe II e filho de Olímpia. Olha, o que nós vamos fazer é um exercício de refletir através da narrativa histórica, mitológica e real, misturada, sobre nós mesmos. Eu fiz uma viagem para a Grécia muito diferenciada da maioria. Eu nunca fui às praias. Eu viajei durante o inverno grego e fui e percorri não só Atenas a fundo, como todo o Peloponeso, onde tem a cidade de Olímpia, onde tem Delfos, onde tem Esparta. E eu passei o ano novo, eu fui neste período, em Monevácia, uma cidade mágica na ponta do Peloponeso, em que você não vê porque ela é na costeira de uma montanha perto do mar. Uma cidade completamente preservada. Eu fiz essa viagem específica para ter o testemunho e a vivência de tudo aquilo que eu estudei na minha formação psicanalítica. Eu sempre fui fascinado pelas histórias humanas, senão não teria essa profissão. E fascinado também pela capacidade humana de criar símbolos e narrativas que condensam sentimentos, identidades e personalidades, que através de uma reflexão você pode se ver, se entender, se refazer e se projetar, como nós veremos a seguir. A palavra psicanálise tem psi, que é da palavra grega, que significa alma. Alma é borboleta, análise da sua alma, que borboleta, que vai mudar, que transforma. Então, não tem nenhuma distância entre aquilo que Freud inaugura como a revelação do inconsciente mais profundo, que às vezes a gente não acessa, e que um símbolo, um mito revela, nos faz ver, mais do que um espelho, faz ver uma projeção numa imagem furo de um insight de si mesmo, como você poderá ver nessa jornada que se inicia. Esta é uma série em que eu programei, em que representa 2 meses, novembro e dezembro, para fechar esse ciclo de séries em que eu criei no mundo virtual, com grandes pesquisas e tendo a oportunidade de acrescer questões com mais profundidade que eu tenha colocado em todos os meus 32 anos de percurso, de cursos tão inovador que eu criei na área da psicanálise. A fala da psicanálise para leigos, hoje tão presente nesses canais virtuais e nas palestras que se tem no mundo psicanalítico. Quando eu criei essa fala,
eu fui considerado um grande transgressor e olhava para mim enviesado a ortodoxia da psicanálise. Hoje, aquilo que eu tive coragem de fazer. Por quê? Fiz os cursos. Porque foi com um movimento de gratidão de tudo que eu aprendi e pude me perceber, me fez uma narrativa melhor da história que eu tinha vivido e uma atenção muito mais profunda de criar um mundo em outra dimensão, numa narrativa em que eu possa me perspectivar. E por isso, por gratidão, queria que as pessoas aprendessem aquilo que me liberta, me libera, me faz mais humano, mas também me faz mais transcendente na própria vida. É possível transcender antes de morrer os morridos para renascer com cada saber ser, com cada sabedoria, com cada saber sabido. Vamos lá? Vamos seguir. É um prazer estar aqui.